Continuando aqui com o curso do Zero ao Blockchain. Na aula passada nós vimos o que é hash. Nessa aula nós vamos ver o que é um bloco. E olha que legal, o bloco ele é basicamente, a grosso modo, feito por 4 partes. Na verdade 5, tem uma parte invisível aqui que é o timestamp, né, a data que esse bloco foi criado. Mas o que importa para a gente aqui é o número do bloco, é o número dele na sequência quando ele virar um blockchain. Esse nonce aqui, eu vou pular, eu vou deixar para daqui a pouquinho explicar o que é esse nonce. Dados é a mesma coisa que a gente viu na parte de hash, não importa o que eu escrever aqui, e o hash aqui embaixo é o que identifica o bloco todo. E agora o hash ele não está levando em consideração somente o timestamp e os dados, ele também está levando em consideração o número do bloco. Tá? Então, de novo aqui, ó, vou colocar do zero ao blockchain. E eu não sei se vocês repararam, ele ficou vermelhinho aqui, cor de rosa, e ele era verde antes de eu começar a escrever. Vou até apagar, ó, recortei, voltou a ser verde. Escrevo qualquer coisa, inclusive dá um espaço, ele já fica vermelho. Por que isso? Já é um bloco. E esse bloco ele tem que ser validado, ele tem que ser verdadeiro, tá? Ele pode ser validado aí na rede. E o que faz esse bloco ser verdadeiro? O que faz esse bloco ser reconhecido na rede? Quem quer que tenha escrito o código desse bloco, tá? No caso aqui do contrato, disse que para ele ser verdadeiro, ele tem que ter uma dificuldade 4. Ou seja, os 4 primeiros caracteres, dígitos aqui do hash, tem que ser 0. Se a dificuldade fosse 5, seriam os 5 primeiros. E o que faz essa dificuldade? Quanto mais zeros você especificar aqui no começo, mais vai ser difícil de uma pessoa ou de um computador calcular o hash correto, que obrigatoriamente comece com essa quantidade de zeros. E como nesse contrato a gente disse que a dificuldade é 4, ele vai ter que calcular um hash que comece com 4 números zeros. Por isso que, se eu escrever alguma coisa aqui no meio, repare, o hash dele mudou, agora é AB32, não começa mais com 4 zeros. Logo, esse número, esse hash é inválido para esse blockchain. O que acontece? Sempre que você altera um bloco, uma transação dentro de um bloco, você altera qualquer coisa aqui dentro, ele gera um novo hash, o novo hash ele tem que ser validado. E esse é o ato chamado minerar. O que é minerar? É fazer um cálculo matemático para descobrir qual é o número, esse está chamado nonce, que faz com que a sequência hash seja uma sequência válida de acordo com o contrato. Logo, se o meu contrato é dificuldade 4, ele vai ter que ficar calculando aqui, encontrando qual é o número que faz o hash baseado nos dados começar com uma sequência de 4 zeros. E o que ele faz? Ele faz exatamente isso, pessoal. Ele vai trocando aqui, ó, 0 não é, 1 não é, 2 não é, 3 não é, 4 não é. Ele vai trocando o número 1 a 1 até chegar no hash que começa com 4 zeros, ok? Então eu vou fazer isso agora. A gente vai descobrir como que é minerar e reparem, ó, cliquei em minerar. A gente não está vendo nada, mas pronto. Ele foi contando, substituindo de 1 em 1 até chegar no 43.806, que ele gerou então um hash que atende o contrato, que são a dificuldade 4, ou seja, 4 números zeros no início aqui da sequência, e pronto, o bloco se tornou válido. Vou colocar só decora aqui, ó, 43.800, vou até colocar esse número aqui, ó. Era 43.806 até eu alterar esse bloco. Alterei o bloco, vou ter que minerar de novo para que ele ache o novo nonce que garanta que ele atenda a dificuldade implementada no contrato. Então eu vou clicar em minerar, vamos ver, de repente ele pode ser mais, de repente ele pode ser menos, é um cálculo matemático, é difícil de saber. Então ele tem que validar aqui de 1 em 1. Pronto, é um número muito maior. Chegou agora no 119.205 para que esse bloco se tornasse um bloco válido. Então, a gente entendeu o que é hash, esse cálculo aqui de baixo, e entendeu agora o que é um bloco. Bloco ele tem uma sequência,
ele tem os dados do bloco, que é o que vai compor a transação, e ele tem o hash, além de ter o timestamp que não aparece aqui. Tá? E a combinação de tudo isso, para ser validado, ele vai gerando aleatoriamente aqui, na verdade sequencialmente nesse exemplo, esse número nonce para que ele atinja a dificuldade do hash que é determinado pelo contrato. Ok, pessoal? Então, tá começando a ficar divertido, né? Se esse aqui, por exemplo, fosse o bloco 8 na minha sequência, ao minerar, ele vai ter então que me dar aqui, ó, bem mais rapidinho até, hein? 10.512 é o número nonce para que o bloco 8, com base nesses dados, tenha um hash de acordo com o contrato. Legal, pessoal? Vou voltar aqui para o número 1, vou tirar esse número aqui para a dificuldade ficar menor e vou minerar e vou terminar então a aula sabendo que o bloco aqui, ó, ele voltou exatamente o número que era antes, porque é o número que faz esse bloco ficar verdadeiro, ficar válido de acordo com os dados e todas as outras informações. Legal, pessoal. Na próxima aula, então, a gente vai ver um blockchain que já é ficar uma sequência de blocos. Vejo vocês daqui a pouquinho.